Bom dia a todos. Pela graça do nosso Deus, cá estamos mais uma vez para podermos tecer algumas considerações em relação à palavra de Deus. É motivo de nós agradecermos o nosso Deus, porque a qualquer hora, a qualquer momento, podemos nos chegar a Ele, podemos, através da oração, ir à Sua presença e pedir a orientação. E é bom porque neste momento vamos nos chegar a Ele e vamos orar muito rapidamente para lhe pedir orientação para esta manhã. Não quero ser muito longo. Também o que eu vou abordar não é assim, não nos vai levar muito tempo. Vamos então orar, mas desde já um abraço muito forte àqueles que nos ouvem de longe, Angola, Brasil. Um abraço muito especial à nossa irmã Filomena, que está em São João da Madeira, que eu sei que nos vai ouvir. Um abraço muito forte para ela e que assim o Senhor nos ajude a orarmos uns pelos outros também. Então vamos orar. Senhor, nosso bendito e amado Pai, graças te damos mais uma vez, Senhor, porque o facto de irmos à tua presença, Pai, é para que tu nos ajudes, Senhor, a entender a tua palavra, Senhor, é para que tu nos ajudes a compreender a tua vontade, Pai, um Deus tão grande, Senhor, Criador do universo, Senhor. Tu sabes todas as coisas, Pai, sentimos-nos tão pequeninos quando nos debruçamos sobre a tua palavra, Senhor, e tentamos percebê-la também, para podermos perceber a tua vontade, porque a tua vontade está ali explícita, ela é boa, agradável e perfeita, e ajuda-nos, Senhor, de alguma maneira, a buscarmos-te diariamente, Senhor, como tu dizes na tua palavra, a orarmos sem cessar. Queremos te rogar por aqueles que nos ouvem, por aqueles que estão longe, e não só, Pai, que tu cuides daqueles dos enfermos também, Senhor, e usa-nos, Senhor, como teus instrumentos. É o que nós te pedimos, a tua direção agora para a tua palavra, no nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu queria partilhar convosco esta manhã uma passagem que está no Evangelho de Lucas, e está no Evangelho de Lucas, capítulo 9. E todos já conhecem esta passagem, mas eu vou ler a partir do versículo 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reinclinar a cabeça. E disse outro: Segue-me. E disse ao outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos a enterrar os seus mortos. Porém tu, vai e anuncia o Evangelho, e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É claro que nós estamos aqui e estamos a ler uma passagem bíblica que está enquadrada numa dispensação diferente, mas nós podemos tirar ensinamentos daqui. De alguma maneira, eu queria falar convosco, e esta passagem serve de base para falar-vos acerca do alinhamento espiritual, de como nós devemos estar alinhados, como é que nós, muitas das vezes, também estamos desalinhados, por assim dizer. E tem a ver muito, e eu esta semana estava a alinhar a direção do meu carro, porque a inspeção, lá está, tenho que ser obrigado a ir na inspeção, e então fui fazer um check-up para ver se estava tudo bem, e fui alinhar a direção do meu carro. O que estava desalinhada, não estava alinhada, lá está. Havia ali muitas correções a serem feitas. Ela estava desalinhada. E quando eu estava na oficina a alinhar a direção, lá está, a alinhar a direção, o nosso irmão Carlos Oliveira ligou para mim e estava ali a conversar um bocadinho com ele quando eu lhe disse que estava a alinhar a direção. E na conversa ele até disse: Epá, isto muitas das vezes nós era o que precisávamos de alinhar a direção porque estamos desalinhados. E eu ali surgiu-me: Epá, um bom tema para a pregação de domingo. E, e vou falar um bocadinho acerca disso.
Nós às vezes até temos boas intenções e nós vemos todos estes homens, de alguma maneira, eles tinham a vida ocupada deles. Eles tinham, a direção deles estava desalinhada, não estava alinhada com o Senhor. E nós vemos o Senhor a dizer, olha, mas quando ele diz, ou segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa-me primeiro que eu vá enterrar o meu pai. E é assim, temos muitos a fazer. Lá está, temos a nossa vida. E a minha pergunta é esta. Poderemos ter a nossa vida e também poderemos estar nós alinhados com o Senhor? Claro que sim, claro que sim. E é isso que o Senhor quer, de cada um de nós. Termos a nossa vida normal, cuidarmos dos nossos, porque certamente estaremos a fazer a sua vontade, estaremos alinhados com a sua palavra. Mas o problema é que às vezes uma coisa não é coerente com a outra. Ou seja, apesar de fazermos a nossa vida, encontramos-nos desalinhados. E eu queria vos falar acerca de algumas questões que são causas de desalinhamento. Quando eu fui alinhar o meu carro, a direção do meu carro, lá está, alinhar a direção, eu pude perceber que há várias causas para o desalinhamento. Uma delas é por onde nós andamos, os caminhos que nós trilhamos com os nossos carros. Se nós caminharmos por atalhos, se nós sairmos da estrada que foi planeada, que foi alcatroada, que foi sinalizada, onde toda ela está sinalizada com barreiras de sinalização, com sinais semáforos, com outras coisas que nos dão e nos indicam as direções, não vires para a direita, vira para a esquerda, estão tabuletas onde nos mostram e nos dão informação para onde nós devemos andar, certamente teremos uma condução mais adequada. Se procurarmos atalhos, vamos entrar em buracos, vamos entrar em situações, em estradas complicadas e que vão causar dano na direção. Lá está. Uma das causas, de facto, é que nós caminharmos por caminhos perigosos. E caminharmos por caminhos perigosos significa, de repente, nós começarmos a ter a nossa direção desalinhada. A palavra de Deus diz-nos no Salmo 139, muito rapidamente, Salmo 139, e no versículo 24, Salmo 139, versículo 24, a palavra de Deus diz-nos assim, acerca mesmo deste assunto: e vê-se em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nós podemos ler ainda no Salmo 119, que todos conhecem este Salmo, este versículo principalmente, e o versículo 105, que nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quantas vezes o facto de nós caminharmos em caminhos menos bons, em atalhos, nós deixamos de consultar a palavra de Deus. Quando o nosso caminho, a nossa vida cristã, ou seja, o foco deixa de ser a estrada principal que o Senhor estabeleceu, e passamos a tentar entrar em atalhos, nós queremos, para obter, porque não obtemos, nós oramos, falamos ao Senhor e não obtemos resposta imediata, então o que é que nós fazemos? Nós procuramos atalhos, nós procuramos antecipar a vontade do Senhor, pensando nós que vamos antecipar a vontade do Senhor. E aí vamos nos dar mal, porque aí vamos começar a estar desalinhados. E uma das coisas que eu reparei quando fui alinhar a carrinha, cada roda, principalmente as rodas da frente, que são as que nos conduzem, têm a direção, eles têm um cuidado extremo, eles alinham uma roda e depois vão alinhar outra, desapertam de um lado e depois apertam do outro, e depois apertam de um lado e desapertam do outro. Aquilo há ali uma série de coisas a fazer para que o carro tenha as duas rodas apontadas para o mesmo sítio. E o mais grave é quando nós, muitas das vezes, temos a nossa direção desalinhada, quando nós caminhamos então para esses sítios tortuosos, nós deixamos de ver. Ou seja, por um atalho, nós não temos a mesma visibilidade que nós temos numa estrada normal. E de facto, a palavra do Senhor é luz para o nosso caminho. Ela mostra-nos, ela antecipa, faz com que nós consigamos antecipar muitas das vezes os obstáculos que nos levam
a levar uma vida desalinhada com a vontade de Deus. Quantas vezes nós nos apercebemos e pensamos assim, epá, eu por este caminho que eu estou a seguir, porquê? Porque nós consultamos a palavra de Deus e ela é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, ela faz-nos perceber que este caminho pelo qual, de repente, nós paramos e estamos a olhar, é um caminho que nos vai trazer problemas. Então temos de ter esse cuidado, irmãos. Perceber que há caminhos pelos quais não vale a pena, há atalhos que nós não devemos procurar. Como costumam dizer, quem procura, quem entra em atalhos, procura trabalhos. E às vezes é mesmo assim. E o problema nisto tudo é que uma vida desalinhada espiritualmente leva outros também para o... Damos mau testemunho e acabamos por arrastar outros, sem culpa nenhuma. Um veículo que tenha a direção desalinhada é um perigo enorme, porque todos os ocupantes podem ter um acidente grave. Ou seja, a negligência do proprietário do veículo faz com que todos os outros possam sofrer. Quantas vezes, como no nosso dia a dia, com a responsabilidade que nós temos de pais, de maridos, de servos do nosso Deus, de amigos, quantas vezes, por negligência nossa ou por estarmos desalinhados, metemos outros em trabalho também? Que assim não seja, irmãos. Acima de tudo, que sejamos instrumentos válidos nas mãos do nosso Deus. Não possamos nos apresentar perante Ele desalinhados, com a nossa mente desalinhada, com a nossa mente, o nosso caminho, metidos em atalhos, metidos em problemas graves. Que o Senhor assim nos ajude. Ele mesmo diz, quando nós lemos, quando nós líamos no Salmo 139 e no versículo 24, quando ele diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A nossa oração que seja esta, irmãos. Se porventura nós estamos a caminhar por um sítio mau, errado, que assim não seja. O salmista dizia: sonda o meu coração. E esta é a nossa oração. Temos que pedir constantemente ao Senhor, rogar-lhe que Ele sonde o nosso coração, para que nos dê entendimento para que caminho é que nós estamos a traçar. Será que estamos a andar por algum atalho? Será que queremos, de facto, obter algo que não nos é lícito neste momento? Será que queremos a resposta do Senhor e queremos antecipá-la? Que o Senhor assim nos ajude. Outro grande problema de uma direção desalinhada é a falta de manutenção. Eu acredito que todos estes homens, quando o Senhor dizia segue-me, eles nem sequer se aperceberam que eles estavam diante do Criador. Ou se aperceberam, menosprezaram o poder de Deus. É que é fácil nós abrirmos a nossa boca e nós dizemos: Senhor, eu quero te seguir, por onde quer que tu fores, eu irei contigo. Mas nós esquecemos muitas das vezes e nós só estamos preocupados com o nosso próprio umbigo. E nós não nos damos conta de que o facto de querermos seguir o Senhor, isso implica muita renúncia da nossa parte. Mas essa renúncia não nos podemos esquecer de que essa renúncia é boa, porque ela só nos vai trazer coisas boas, ela vai nos aperfeiçoar, ela vai nos santificar. A renúncia de nós próprios, a renúncia do eu, faz crescer o Senhor em mim. Porque uma coisa não é compatível com a outra. A minha velha natureza ela é muito má e eu não posso querer fazer a vontade da minha carne e mesmo ao mesmo tempo a vontade do Senhor. E era o que estes homens, no fundo, eles diziam: Senhor, mas eu ainda tenho isto para tratar, pois então eu seguirei. É preciso nós fazermos manutenção diária. E a manutenção diária é nós termos noção de que é o Senhor que trata disso. Eu não consigo transformar o coração de ninguém. E muitas das vezes eu não tenho forças para conseguir ultrapassar as minhas próprias dificuldades. E eu tenho que pedir ajuda ao Senhor. Quando eu fui fazer a inspeção, quando fui fazer o alinhamento, lá está, o alinhamento de direção, uma direção desalinhada, muitas das vezes, é falta de ar nos pneus, ou seja, isso faz com que, com o tempo, as rodas fiquem desalinhadas. Ou seja, é preciso manutenção, é preciso eu cuidar dessa área. E há coisas que nós devemos cuidar de antemão. Nós devemos cuidar e de perceber que
a oração, o Senhor não vai fazer por mim. Ninguém vai fazer a oração por mim. Eu é que a tenho que fazer. Eu, quantas vezes, e é ridículo, irmãos, eu dizer, eu estou com um problema grave, mas o poder da oração de um ancião, o poder da oração de um líder responsável na igreja tem muito mais poder que a minha, então eu vou-lhe pedir a ele. Não, não tem mais poder, de maneira nenhuma. O Senhor ouve a todos da mesma maneira. E nós, não está errado, claro, orarmos uns pelos outros. E esse deve ser o nosso foco. Mas é importante eu orar. Isso faz parte da manutenção. É importante eu olhar para o Senhor através da sua palavra. É preciso eu estudar a palavra de Deus para poder, entretanto, manter a minha direção com a manutenção em dia. Eu preciso de cuidar da minha vida espiritual, do meu alinhamento espiritual. E isso o Senhor não vai fazer por mim. Ele não nos obriga a nada. Então temos de ter esse cuidado. Podemos ler ainda em Provérbios, muito rapidamente, Provérbios, no capítulo 4, Provérbios capítulo 4, e versículo 23, nós lemos assim, 4, 23, sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E nós vemos aqui, de facto, o Senhor dar-nos indicações claras que a manutenção da nossa vida, a manutenção da nossa área espiritual, do nosso alinhamento espiritual, deve ser de preservarmos o nosso coração. Muitas das vezes nós não fazemos isso. Não temos cuidado com aquilo que nós vemos, não temos cuidado com aquilo que ouvimos, não temos cuidado com aquilo que falamos. O nosso coração, ele precisa de ser monitorizado constantemente. Ele precisa de estar em manutenção 24 horas sobre 24 horas. Do que é que lhe estamos a dar de beber? E nós lemos agora aqui, o Senhor dizer, cuidado com o teu coração, cuidado com aquilo que tu estás a alimentar, cuidado com aquilo que tu estás a dar-lhe. Porque, lá está, irmãos, temos de ter esse cuidado, temos de ter o cuidado de podermos perceber que a manutenção é muito importante. Outro aspecto importante é estarmos atentos aos sinais de aviso. Há sinais no nosso carro, e muitos carros têm, e hoje principalmente, há muitos carros que têm no painel de instrumentos, há muitos carros que têm sinais que nos avisam do perigo, sinais que nos avisam de que há qualquer coisa nas rodas que não estão bem, há qualquer coisa ali na direção que não está bem, e nós não podemos ignorar isso, irmãos. Há avisos, há alturas na nossa vida que nós temos de estar atentos, e nós temos que perceber que isso é um aviso de que a nossa direção não está alinhada. Porquê? Porque há algo que nos está a avisar. Uma das coisas é a falta de esforço. Muitas das vezes nós perdemos o esforço, perdemos a falta de esforço. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Perdemos a vontade de nos esforçarmos para nos chegarmos a Deus. Muitas das vezes nós priorizamos algo que nos alimenta o corpo, mas não nos alimenta a alma. Então, o facto de nós perdermos esse esforço, porque muitas das vezes nós temos que lutar contra nós próprios e negar, de facto, esses pequeninos prazeres em prol daquilo que é um prazer maior e que nos vai dar uma estrutura espiritual muito melhor e um alinhamento. Então, essa falta de esforço é um sinal de que, cuidado, temos que ter cuidado porque há aí qualquer coisa que não está bem na nossa vida. Outra coisa é a falta de compaixão. É de pensarmos em nós, pensarmos mais em nós e menos nos outros. Quando nós deixamos de abdicar do nosso tempo em prol dos outros, temos a direção alinhada. Quando nós deixamos-nos abdicar por nós próprios, por amor ao nosso Deus, por amor à obra, por amor aos outros, por pensarmos que aquele irmão está a precisar de mim, eu vou estar atento e vou tentar ajudá-lo. Quando nós pensamos, não, eu tenho que abdicar disto porque a minha família precisa disto.
então eu tenho a minha direção alinhada. Agora, quando isso não acontece, quando eu priorizo o meu bem-estar, quando eu priorizo a minha área de conforto e não olho para os outros, não ligo aquilo que o Senhor me alerta, então é mais, lá está, é mais um aviso, é um sinal, um aviso no painel de instrumentos de que algo não está bem com a minha direção, algo não está alinhado, algo está desalinhado. E mais uma vez eu digo, irmãos, é um perigo nós termos a direção desalinhada. Pode nos levar a uma catástrofe, pode nos levar, de facto, a levarmos o veículo todo. E quantos há, irmãos? Quantos há que estão na berma da estrada, encostados, porque têm a direção desalinhada? E com tantos dons. Quantas vezes nós olhamos para o lado da estrada e vemos carros com uma potência enorme e encostados na estrada? Porquê? Porque de algum momento a direção estava desalinhada e eles captaram e viraram os carros e estragaram tudo. E muitas das vezes na vida cristã é assim. Quantos há que ficaram na berma da estrada por terem a direção desalinhada, por terem a direção espiritual desalinhada? Que o Senhor nos ajude a estarmos atentos também aos avisos. Estes homens, o Senhor avisou-os, sigam-me. O Senhor teria um projeto, teria algo maravilhoso. Eles não ouviram o Senhor de maneira nenhuma. Não ouviram o sinal de aviso. Outro aspecto muito importante, e estou quase a terminar, é nós precisamos de confiar em quem entende da matéria. Quando eu levo o meu carro à oficina é porque eu vou entregá-lo às mãos de alguém que entende da matéria, alguém que entende da coisa. Eu não vou me armar em mecânico quando eu não sei nada, absolutamente nada. Não posso pegar numa peça e tentar desapertar dali, apertar dali, certamente só vou fazer asneira e só vou estragar. Para isso eu levo a quem entende. Temos levado nós as nossas vidas a quem entende, a quem é o Criador das nossas almas, o Criador dos nossos próprios corpos, o Criador do mundo, do universo, de todas as coisas. Temos levado a Ele os nossos problemas? Será? Temos feito isso? Que o Senhor assim nos ajude, irmãos. Mas há o perigo, muitas das vezes, de nós querermos e nos armarmos em Criador e queremos fazer as coisas à nossa maneira. E aí não, as coisas vão dar errado. Levemos, de facto, alguém que percebe que é o nosso Deus, alguém que nos entende, alguém capaz de transformar corações. E é um bocadinho acerca desta questão que eu vou-vos falar, irmãos. Ninguém pode transformar corações, só o nosso Deus. Se existe aqui alguém que nos está a ouvir e pode pensar assim, este indivíduo está aqui a falar do alinhamento espiritual, depois fala da questão dos carros, do alinhamento. Existe uma coisa muito importante, nós caminhamos nesta estrada, todos nós. Não existe ninguém aqui que caminhe e que, geralmente um carro, não há ninguém que ande na estrada por andar, há sempre um destino. Nós, quando entramos numa estrada, temos um trajeto a cumprir, temos um objetivo a atingir, temos um sítio para onde nós vamos. E todos nós estamos aqui neste mundo, todos, sem exceção. E todos caminhamos a passos largos para um destino, mas só há dois: a presença do Senhor, ou então estaremos irremediavelmente perdidos no inferno, longe do Criador de todas as coisas, do nosso Deus, em que tem bênçãos e tem riquezas inefáveis, onde vai levar uma eternidade a mostrar-nos a sua criação e as suas riquezas. Só há estes dois caminhos a seguir. Qual é o que tu estás a seguir a travar este momento? Digo-te, se estás a caminhar no sentido contrário à vontade de Deus, sem querer saber de Deus para nada, quero-te dizer que tens a direção desalinhada. Quero-te dizer que neste momento o teu futuro vai ser o caos. Mas ainda há hipótese, a meio do percurso. E há muitos que quase no fim da linha, ainda há a hipótese de fazer a inversão de marcha, retornar para o caminho certo. Porque só há um caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. É o único caminho pelo qual nós devemos nos chegar a Deus. E é nisto que nós temos que nos focar. É este caminho que nos leva ao Senhor. Mas houve algo que ele teve que fazer. E ele teve que sacrificar a ele próprio. Ele dar a sua vida para que eu hoje
possa ter uma estrada sinalizada, para que eu hoje possa ter a sua palavra, para que me guie, para que eu hoje possa fazer uma manutenção, que é a oração com o Senhor, possa ler a sua palavra, Ele me possa ouvir. Alguém sacrificou, e foi o nosso Senhor Jesus Cristo. O único filho, o filho amado do Senhor. Ele entregou-se à cruz, porque todos nós estávamos perdidos e a caminhar para o caos. E ele entregou-se à cruz, para que hoje eu tenha a minha direção alinhada com ele. E é importante, irmãos, nós percebermos, porque nós já estávamos condenados. A nossa cédula, por assim dizer, a nossa carta de condução, ela estava manchada. Não havia hipótese alguma de chegarmos perante Deus. Pelas nossas boas obras, pela nossa boa condução durante esta vida, nada nos faria chegar a Deus. Porque em algum momento eu cometi um erro. Quantos de nós na condução não cometemos erros? Quantas vezes não passamos um traço contínuo? Quantas vezes não passamos de um vermelho? Quantas vezes não estacionamos num sítio onde não devemos estacionar? Basta uma transgressão para nós termos a nossa carta manchada e jamais poderíamos chegar ao Senhor com a nossa carta manchada, com a nossa cédula manchada. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele fez uma coisa. Ele pegou nestas nossas transgressões e cravou-as na cruz, para que eu hoje possa chegar ao Senhor com confiança. E chegar ao Senhor é agora, já neste momento. Se eu orar ao Senhor, Ele vai me ouvir. Eu não preciso de partir para que o Senhor me ouça. Ele ouve-me agora. E essa é uma benesse que nós temos. Porquê? Porque a nossa direção neste momento está alinhada e alguém pagou um preço muito alto para que ela hoje, de facto, estivesse alinhada com o nosso Deus e que pudéssemos ter esta ligação maravilhosa com o Deus Criador de todas as coisas. Não se esqueçam, porque muito rapidamente nós podemos, se não tivermos intimidade com o Senhor, podemos desalinhar, podemos ficar desalinhados espiritualmente. Eu vou muito rapidamente terminar e dar-vos um exemplo, e muitos já ouviram falar nos Cruzados, que era uma ordem religiosa, uma força militar, que a sua função era proteger os peregrinos da Terra Santa e as suas riquezas. E era uma função nobre, ou seja, eles estavam alinhados em proteger aqueles que iriam ali, proteger as coisas santas. Só que o que é que acontece? Eles de repente ficaram desalinhados. Porquê? Porque eles deixaram de fazer as coisas desta maneira e começaram a fazer as coisas de uma maneira diferente. Eles começaram a proteger, em vez de protegerem as coisas certas, eles começaram a proteger as riquezas das pessoas que tinham muito dinheiro e que eram abastadas e que precisavam de proteção. Ou seja, rapidamente o foco deles mudou. E isso pode acontecer connosco. Nós, o nosso foco, podemos ficar inchados de tal ordem que mudamos a nossa direção, mudamos o nosso foco. Passamos a estar focados na criação e menos focados no Criador. E estes homens foi assim. Estes homens tinham uma meta nobre, tinham um foco nobre e de repente as coisas mudaram. Porquê? Porque deixaram que o seu coração fosse corrompido pelas riquezas e fosse corrompido por as coisas deste mundo. Era o que estes homens, o Senhor dizia, sigam-me, mas eles tinham o coração deles corrompido. Tinham a direção deles estava desalinhada. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a ter uma lição, uma direção alinhada espiritualmente, e nunca esquecendo que é preciso manutenção, é preciso estar atento aos sinais de aviso e é preciso nós confiarmos naquele que é o Criador, naquele que nos conhece mais do que nunca. E não nos armemos em Criador e querer fazer aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, que transforma e que nos conhece. Que o Senhor nos ajude. Um abraço forte a todos, sempre juntos.